Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas sobre inteligência artificial, o Vítor Santos. Olá Vítor, como estás? Olá, tudo bem? Como vão? Tudo bem? Viva Vítor, viva! E o José António Silva, viva então. Olá, viva. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Ora, hoje vamos falar sobre Machine Learning, inteligência artificial distribuída. Com as necessidades de computação a ultrapassar as capacidades de computação em si convencionais, as necessidades para recorrer a computação distribuída, para treinar redes neuronais do presente, passa para um primeiro plano, no fundo, de prioridade. Claro que as coisas que não são assim tão simples, no fundo, não é? Novas considerações precisam ser tidas para não só ser simplesmente adicionar novas máquinas a um cluster, porque se calhar o algoritmo não vai suportar o paralelismo, a questão dos dados também, e como é que nós paralisamos também essa parte, e a maior parte dos algoritmos, efetivamente, até se calhar não vai suportar nativamente esta distribuição. Por isso vamos falar um pouco sobre algumas técnicas, algumas limitações, algumas vantagens, algumas desvantagens deste tipo de abordagens, recomendações, cuidados a ter, ideias. Vamos falar assim abertamente sobre o tema de inteligência artificial e machine learning distribuído, e de certeza que vamos todos aprender um bocadinho aqui e até mesmo deste debate de ideias, que é sempre muito interessante. Dando aqui o pontapé de saída e sugerindo se calhar um ponto de partida, se calhar é definirmos um pouco o que é que são este tipo de paralelismos e o que é que pode ser paralisado. E efetivamente existe aqui dois tipos de paralelismo interessantes que eu vou só dar aqui o pontapé de saída nessa parte, que é o paralelismo de dados, o data paralelismo, ou o paralelismo dos próprios modelos, que também é conhecido como network paralelismo ou model paralelismo. E efetivamente nós podemos ter, quando estamos a treinar, uma abordagem muito, muito simples de paralelismo, que é, vamos pegar aqui no nosso dataset, vamos separar os dados em dois workers, no fundo, e temos o mesmo modelo a ser treinado dos dois lados e depois a ser sincronizado a partir de cada iteração, cada epoque. Vamos pegar e vamos dizer assim, ok, eu cheguei a esta otimização, tu chegaste a esta otimização, vamos sincronizar os dois modelos e vamos fazer uma nova iteração em paralelo, que no fundo estou a fazer duas de cada vez em cima dos meus dados. Estou a paralelizar os dados. Isto é interessante, nem sempre é possível, nem todos os modelos depois também facilmente conseguem ter um ganho com isto, mas o verdadeiro paralelismo, e se calhar quem nos está a ouvir está a pensar, ok, mas a paralelisar é ter várias partes do modelo a ser treinadas. E efetivamente estou-me a lembrar das Convolutional Neural Networks e da capacidade nativa que elas têm para estarem a treinar zonas diferentes e operações diferentes de convolução que, quando são dentro da mesma layer, estão em paralelo. Porque eu posso efetivamente fazer na mesma layer 3 convoluções que depois vão alimentar a layer seguinte. Mas eu estou limitado, eu não posso treinar a layer seguinte enquanto não acabar o paralelismo da layer anterior. Por isso, ok, eu tenho um modelo que nativamente até consigo segmentar, mas também estou limitado pelo número de paralelismo que consigo efetivamente fazer. E não é um puro paralelismo, vamos dizer, uma otimização. Eu até vou distinguir um pouco isso. O próprio modelo não precisa de estar em sequência a treinar aqueles 5 convolutions que tem naquela layer, mas nunca vai conseguir paralisar o modelo todo. Consegue otimizar, ok. Em vez de demorar 5 vezes, demora uma vez esta layer. Mas acabou aí. Tudo o resto não escala. E eu acho que é um problema que não está totalmente resolvido, é esse problema da escala. Nós conseguimos meter mais CPU, mais GPU, mais FPGAs em cima do problema, para mais fortes, no fundo, mais clock. Mas se precisarmos mesmo de escalar, e hoje em dia acho que é mesmo essa a necessidade, é conseguir escalar, vamos precisar de fazer aqui algum paralelismo. Não sei, passando assim se calhar aqui ao Zé Tó, o que é que tu achas destes dois modelos e desta capacidade, da necessidade, no fundo até, e como é que tu vês este problema do paralelismo? Ora bem, Marco, estamos a começar, não é? Podemos abrir à vontade agora. À vontade, basta. É assim, nós estamos aí a falar de um puro, se o paralelismo é ou não é paralelismo, é assim, nós podemos olhar para o paralelismo para muitas coisas, né? Estamos a olhar para o CPU e estamos a usar os vários cores, e o algoritmo permite isso. Estamos a usar várias máquinas e temos os dados espalhados para vários sítios. Estamos a usar várias pessoas e elas estão em sítios diferentes do nosso pipeline a fazer o seu trabalho e a sua contribuição para um bom resultado, um ensemble
qualquer que se quer desenvolver, e umas dependem de outras para diferentes partes do processo. E estamos a trabalhar com diferentes instituições, e umas têm os seus data centers e outras têm as suas equipas e os seus researchers, e portanto o distribuído aqui pode ser inúmeras coisas. Há aqui um pormenor que tem que ficar claro, e já que estamos no início também é importante falar sobre isto, que é a questão da aprendizagem versus a inferência. Uhum. Muitas vezes nós estamos a usar machine learning para inferência, e como já falamos aqui no outro dia no podcast sobre edge computing, é cada vez mais usado, estes modelos já treinados estão no edge a fazer inferências, muitas inferências, ou estão em servidores a fazer web farms com o mesmo modelo replicado por todas elas, e portanto tudo isso são sistemas distribuídos, altamente escaláveis, e que precisam de todo um processo de atualização de DevOps, né, para garantir que sempre que há treinos, sempre que há novos modelos treinados, que eles são deployed, são distribuídos para todos esses servidores para terem a última versão. E portanto tudo isto são sistemas distribuídos, e portanto por isso é que eu estava a brincar, que é quando estamos a abrir podemos ir a muitas camadas, mas sem dúvida é uma necessidade, nem sempre, eu não me acredito que distribuir é sempre melhor. Sabemos que há um peso e há uma complexidade e há dependências que não são assim tão fáceis de gerir, e às vezes não compensa. Uhum. Muitas vezes não compensa. E muitas vezes aquilo que as equipas têm que também descobrir é que em que situações é que vale a pena estar a inventar muito, com mais frameworks, mais algoritmos paralelizáveis, etc., versus, gastar um bocadinho mais dinheiro no hardware. E comprar uma máquina melhor para aquela pessoa, com uma GPU melhor, com mais GPUs, com mais RAM, etc. E o problema resolve-se até de uma forma mais eficiente e mais barata. Pelo menos era assim quando as GPUs não andavam a ser disputadas aí pelos miners, né? Yeah. E neste momento é complicado, né? O sourcing de placas é complicado, e portanto tudo isso também conta. Em cima disto tudo, e até por causa desta questão da dificuldade de comprar GPUs, os operadores de cloud também estão a oferecer serviços muito interessantes nesta área. E eles têm outra capacidade e têm mais hardware, e podem estar a alugar este hardware ao minuto. E hoje em dia, se calhar, uma das vantagens que nós temos nestes modelos é exatamente o poder usar a cloud como uma extensão do nosso cluster. E pronto, acho que já abri aqui muitos temas para... Completamente. E é um ponto importante esse que estavas a dizer, até um hyperscaler que queira efetivamente distribuir, vai ser exatamente isso, vai ter que ter hardware unilateralmente, não é? Que consegue sozinho um node conseguir fazer uma carga de trabalho muito grande, mas a realidade é que fica ainda mais evidente a necessidade de usar modelos e frameworks que sejam, ou que tenham a capacidade de poder ser distribuídas, poder aumentar os workers, porque senão, das duas uma, vai ser muito caro mesmo ao minuto, ou então ainda pior, eu bato na capacidade máxima da mesma e depois tenho, do ponto de vista da arquitetura, e tu disseste muito bem, há aqui várias layers, há aqui uma camada da arquitetura do modelo e da implementação que diz assim, ok, isto é possível, já era verdade quando desenvolvíamos aplicações, isto é possível eu ter 5 instâncias deste código, neste caso deste modelo, deste treino de modelo a correr em paralelo, ou isto na realidade vai ser corre um e depois o outro está waiting que o anterior acabe e tenho aqui um lock enorme na minha aplicação. Se tenho esse tipo de bottlenecks no meu processo de machine learning, então se calhar ou mudo o meu processo, ou então não vou conseguir chegar ao nível de distribuído e paralelismo que nós queremos. Mas depois vamos voltar ao tema que tu disseste muito bem, a distribuição das equipas, das empresas, dos dados e até mesmo do processo em si e do o modelo no final, onde é que ele vai estar depois de estar treinado, que é outro ponto muito importante. Vou abrir bastantes pontos muito importantes, vamos tentar chegar a eles todos. Vítor, e a tua opinião sobre este tópico ou até mesmo feedback? O Zé já abriu aqui alguns pontos, se quiseres pegar em algum. Sim, não, eu ainda queria voltar um bocadinho atrás, falar sobre o machine learning distribuído, dizendo que a questão dos sistemas distribuídos já vem quase do início da informática, e nós sempre falámos de sistemas distribuídos, assim de forma até um bocado
ligeira, mas os sistemas distribuídos são um mundo. Estamos a falar desde bases de dados distribuídos, processos distribuídos, aplicações distribuídas, até sistemas operativos distribuídos, por exemplo. Verdade. E portanto, há aqui sempre uma ideia de que se eu conseguir distribuir, podemos dizer assim, as cargas por diferentes máquinas, poderei ter um ganho com isso. Bom, e eu ia focar-me aqui em duas coisas. Primeiro, no se conseguir. E a verdade é que o se tem logo aqui uma certa diferença, porque nem tudo é paralisável. Por exemplo, dados, até pode parecer que sim, que dados são facilmente paralisáveis, mas não são. Ainda há pouco o Zé estava a falar de dependências funcionais. Bom, eles são paralisáveis até certo ponto, se eu conseguir eliminar as dependências funcionais. Em termos de machine learning, eu até posso ter um modelo baseado em dados, em que, na verdade, distribuo parte dos dados por várias máquinas, mas isto, e agora falo da segunda palavra, ganho, posso ter ganho ou posso ter perda. Provavelmente poderei ter perda se os dados não forem suficientemente homogéneos. A distribuição de dados em termos de machine learning distribuído só tem, de facto, efeitos realmente eficazes se houver, se eu partir do pressuposto que estes dados têm um grau de homogeneidade, digamos assim, em termos da distribuição. Depois, também em termos de ganho, e falando de ganho, é preciso ver que, e eu achei piada aquilo que o Zé estava a dizer sobre mais vale gastar mais dinheiro numa máquina. Pois, é verdade, porque também há um preço, há um ganho e há um preço a pagar. Se calhar realmente eu consigo fazer correr estes processos de machine learning que se calhar não correriam num laptop, porque a máquina não aguenta. Bom, se calhar ao fazê-lo correr em várias máquinas, em vários laptops, já é possível fazer, mas também aqui há um preço a pagar, que é o preço da eficiência e do tempo, não é? Portanto, estes modelos são time consuming, não é? Portanto, isto já não é um ganho evidente que eu vou ter melhor performance só por o facto do sistema ser distribuído. E também aqui, exatamente, da mesma forma que também nem sempre os dados são, digamos, segmentáveis, também é a mesma coisa. Então isto aqui ainda mais evidente, nem sempre os processos e os modelos são paralelizáveis. Ou melhor, alguns são mais do que outros, digamos assim. Por exemplo, se formos falar de um método de backpropagation, por exemplo, com o gradiente descendente, em que de fundo a aproximação é feita digamos, sinapse a sinapse, bom, então é potencialmente paralisável, não é? Mas se estivermos a falar de, como tu há pouco estavas a referir, de modelos multicamada, que tem uma sequência, portanto, numa rede de deep learning, bom, se calhar aqui eu tenho que respeitar uma sequência, não é? Sim, deixa de ser efetivamente paralisável pela definição do modelo, o que torna tudo isto mais complexo ou até mesmo limitador. Por acaso, o ponto que também estás a levantar é interessante, que é, de vez em quando, escolha de ser paralisável, ou de queremos ter aqui um grau de paralelismo de distribuição do meu modelo, pode-me resolver o problema de computação, mas depois aumenta-me o outro problema, que é limita-me na escolha, não é? O número de modelos e, se calhar, de dados que eu posso usar para fazer isto fica automaticamente limitado. Eu posso estar limitado pelos dois lados, que é, tenho um problema demasiado complexo para ser computado no meu computador. Por outro lado, tenho uma definição de problema ou de dados, ou do modelo que eu quero usar, ou dos dados, que depois me limita para ser distribuído. Isso pode ser um bocado chato, no fundo, não é? Forças, então. Assim, vocês estão a dizer, obviamente, faz todo sentido e já tínhamos falado que nem sempre compensa fazer a tal paralisação, mas mesmo nestes cenários, se nós introduzirmos algum tipo de parametrização e queremos testar vários parâmetros ou queremos testar vários algoritmos, aqui já faz todo sentido. Portanto, nós queremos o resultado mais cedo, mas não queremos que a nossa máquina fique a fazer um teste, depois a seguir vai fazer com outros parâmetros e depois vai fazer com outro, ou fazer com vários algoritmos ao mesmo tempo. Então, se nós conseguimos paralisar e dedicar várias máquinas a isso, funciona melhor. Eu aqui em minha casa tenho um problema desse género, que a minha filha sabe que eu tenho um computador melhor que o dela e de volta e meia manda-me umas tarefas para eu correr no meu portátil, porque ela quer fazer testes com outros parâmetros e manda-me fazer a mim, como se as minhas horas fossem mais baratas que as dela. Mas pronto, é uma perspectiva dela, de certeza, não é? Mas já agora, também para dizer aqui uma coisa importante, onde o machine learning distribuído é
assenta que nem uma luva, são os chamados métodos assembly, não é? Em que, na verdade, se faz correr N métodos diferentes ao mesmo tempo, seguindo várias estratégias, portanto, sei lá, por exemplo, se fizermos bagging, estamos a fazer correr vários sistemas classificadores ao mesmo tempo em máquinas diferentes e depois, no final, fazemos uma combinação. Podemos fazer, como tu estavas a dizer, de treinar os mesmos dados em diferentes máquinas, usando diferentes modelos e depois tentar perceber qual é que ele tem melhor performance, não é? O bucketing, não é? Ou, por exemplo... Não há nenhum que seja correr várias vezes para ter a certeza que o resultado é estável. Tipo, os que são afetados por raios cósmicos dão resultados diferentes. Só por curiosidade, há determinado tipo de algoritmos de classificação, por exemplo, o K-means, que é um algoritmo clássico de estatística, que, portanto, sempre que é iniciado, é feita uma seleção aleatória ou semi-aleatória dos centroides. Então, tu podes correr o K-means com o mesmo capa várias vezes e obter clusters diferentes. Já agora, a mesma coisa também acontece para os algoritmos genéticos. Tu também podes correr o mesmo algoritmo genético para resolver o mesmo problema várias vezes. População diferente, no fundo, não é? E obtens portanto, resultados diferentes, o que tem uma certa piada, porque tanto um algoritmo como o outro tem uma espécie de origem, tem uma espécie de origem aleatória. Não é? Sim. E estavas a falar também, o Zé estava a falar de fazer alguns testes. Há efetivamente alguns métodos de validação, nomeadamente cross-validation, por exemplo, em que na realidade nós estamos a fazer aqui várias iterações, dividido em 10 folds o nosso dataset, e depois estamos ali a correr. Os folds são definidos a priori, e eu, na realidade, podia correr cada um dos... E nested cross-validations, que ainda depois fazer uma segunda divisão de cada um deles, ainda ir mais fundo, eu posso fazer este tipo de hyperparameter tuning, andarmos a fazer tuning de quais são efetivamente aqueles valores que batem certo e fazer essa validação. É paralisável em 10, que é o típico fold deste tipo de algoritmo, mas é imenso. Então, nested são 10 em 10, não é? Por isso, estamos a ganhar muitas iterações que podem ser algo longas. E claro está, depois em cima disso ainda temos todo o trabalho que estavas a dizer, de alguns modelos que eu posso querer treinar em paralelo mesmo, tipo, que tem inicializações aleatórias, e os exemplos do Vítor são muito bons bons exemplos, exatamente, de que se quisermos fazer para saber se funcionou bem, a inicialização é um ponto de tuning que só há uma maneira de afinar, que é correr outra vez, que é um peso não descartável. São muito bons pontos. E no fundo, eu acho que também estavas a puxar este ponto, então fez-me lembrar também o AutoML, que é exatamente o exemplo que nasce por paralelismo, é mesmo, manda para lá 10 modelos brute force. Exatamente, é um brute force, mas é um brute force que só funciona se for paralelo, porque se não for paralelo não vale a pena. Sim, é verdade. Há algoritmos, estava-me a lembrar, por exemplo, dos Random Forest. O Random Forest, por natureza, é apropriado para ser Distributed Machine Learning. Eu até direi que um Random Forest é Distributed Machine Learning. Pronto, pode não ser. Se tiver só uma máquina, vais repetindo, não é? Sim. Mas é verdade. Várias máquinas, no fundo, podes fazer, ter árvores de decisão floresta, não é? em cada máquina. Este é quase direto, digamos assim. Os ensembles, no fundo, não é? Os ensemble methods todos acabam por ser um bocadinho isso, como estavas a dizer no início. É um bom ponto. Uma outra coisa, talvez aqui interessante, em termos eu penso também há bocado o Zé Tó começou por falar disto, mas depois acho que a conversa foi andando, mas é a questão de haver uma aposta de cloud, dos fornecedores de cloud, em particular da Google, mas não só, em termos de disponibilizarem este suporte e plataformas de suporte ao Distributed Machine Learning, como é, por exemplo, o caso do TensorFlow. Não é? Ou seja, isto significa que, com alguma facilidade, sem ter que fazer um grande esforço, digamos, em termos de setup, com alguma facilidade eu consigo optar por fazer Distributed Machine Learning. E isso não deixa de ser muito interessante, a Microsoft também, não é? Portanto, sim.
Há uma tendência dos diferentes fabricantes para também começarem a se portar no distribuído de machine learning. Forças então. Agora no sentido contrário, também acontece o contrário, que é, em vez de nós trazermos o machine learning para uma cloud, para tirar partido de economias de escala e preços, nós temos às vezes o contrário, que é temos que levar o machine learning para dentro das instituições. Sim. E por questões políticas, por questões de legislação, de conformidade, os dados não podem sair dali e nós queremos usar os dados que estão nessa instituição. E nessas situações estamos a fazer exatamente o contrário, né? Temos que fazer o learning lá, local. E aqui colocam-se uma série de desafios sobre a forma como é que esta aprendizagem federada é coordenada. Uhum. O que é um modelo treinado numa instituição. Vamos pensar em hospitais, vamos pensar em resultados dados de clínicos. análises, dados clínicos. Não é? O que estamos a treinar em cada uma das instituições pode dar um modelo diferente. Uhum. E depois há aqui todo um processo de coordenação de resultados, de como é que deve ser interpretado e distribuído um modelo agregado disso, se deve haver um ponto central, se deve ser distribuída essa decisão, se isto é resiliente a esse nó central não estar disponível. Portanto, são todos desafios para um futuro modelo vivo de aprendizagem em que estas coisas estão a crescer com os dados que estão a ser colecionados novos. Não é? É um bom ponto, e até vou acrescentar que, na realidade, este tipo de federated learning que estás a falar, que nós temos várias fontes onde estão a fazer os treinos dos modelos, de vez em quando, nós nem queremos que todo o modelo seja treinado ali, queremos tirar partido do distributed machine learning e até mesmo, se calhar, de um hyperscaler como a Microsoft ou outro, e dizer assim, ok, vou meter isto no poder computacional da nuvem, vou para lá, mas parte do meu modelo é treinado aqui, os dados clínicos, mas depois tem aqui dados genéricos que são data sources públicos que me interessam e que vão ampliar o problema. E tipicamente quando vamos para estas data sources, temos muitas mais, e se calhar os dados clínicos, comparado com o dataset completo, é um subset muito pequeno, mas é um subset que não pode sair. E eu se calhar quero federar isto de forma a que treine aqui parte do modelo, mas depois vou sincronizar com uma parte muito maior que está a ser treinada numa escala completamente diferente. E estavas a dar outro exemplo até, que era, eu tenho múltiplas organizações que nenhuma delas pode partilhar os dados entre eles, porque isto não é só de vez em quando as pessoas esquecem-se desse ponto, e eu vou só sublinhar esse ponto muito bem, que é, os dados clínicos de vez em quando não é sair para a nuvem, é sair entre instituições, e temos empresas que querem colaborar, mas não podem partilhar os dados, mas querem colaborar para partilhar o modelo. E porquê é que não podem fazê-lo? Porque não existia ou não conhecem este tipo de abordagens que podem federar aqui o seu treino, não é? O learning deles com o learning dos outros, e depois na realidade só partilham os modelos que já estão abstratos, que já não têm os dados dos pacientes, e que é efetivamente já agora o que eles queriam partilhar. Eles queriam partilhar um modelo clínico de detecção de cancro. E não os dados privados de nenhum paciente. Sim, os modelos federados, é preciso ver que também há aqui uma espécie de coisa um bocado estranha. Tecnicamente, distributed machine learning e federated machine learning são coisas diferentes. Exatamente. Mas federated machine learning não deixa de ser distributed machine learning, porque na verdade temos diferentes algoritmos de machine learning a correr em diferentes locais. Qual é talvez a diferença? Bom, a diferença é que é em diferentes locais com diferentes tipos de dados. Portanto, o federated machine learning parte logo da assumption do pressuposto que, eu tenho dados diferentes espalhados, por exemplo, por diferentes devices, e uso algoritmos diferentes de aprendizagem nos diferentes sítios. Qual é a vantagem? Bom, este exemplo que vocês estavam a dar é um exemplo que eu adoro. Portanto, é mesmo excelente. Que, de facto, este federated machine learning até me pode ajudar a manter a privacidade. Porque pode estar no edge e só passo, no fundo, digamos, a visão global, a conclusão para fora. Por exemplo, na área da saúde é uma coisa absolutamente interessante. Contudo, o desafio, há também desafios no federated machine learning, nomeadamente integração, do que é gerado por esta multiplicidade de devices. Porque se eu for pensar no federated machine learning, a visão larga, eu
eu tenho todo o tipo de device e de fontes, desde os mais sofisticados até os mais básicos. Portanto, depois tenho que integrar tudo isto. E, portanto, o Federated Machine Learning também tem desafios. Contudo, a meu ver, os desafios do Distributed Machine Learning to curso são mais complexos. Porquê? Porque residem na paralelização das coisas. E isto sempre foi um enorme desafio. Porque o Zé Tó falou da paralisação em termos das fast fetch dos CPUs e até da parte de execute. E, bom, é verdade que nós temos algumas instruções que são paralisáveis, mas temos outras que não são. E, portanto, quando isso não acontece, o que é que faz o CPU? Mesmo que tenha 10 cores. Bom, só um é que está a trabalhar e o resto está tudo à seca, à espera, não é? Portanto, no fundo é isso que acontece. Porquê? Porque se há coisas que são paralisáveis, outras coisas não serão. E eu acho que então, não sendo paralisáveis, o que vai acontecer é que o tempo que eu ganharia por distribuir o trabalho, digamos, por vários braços, depois deixo de ganhar. E depois passa a perder. Passa depois de ter tempo a perder tempo a integrar coisas. Portanto, há aqui um trade-off e, portanto, grande número de desafios. Eu vou pegar nesse ponto do wait time que tu referiste para sublinhar que muitas vezes eu acho que se vamos tentar fazer o paralelismo sem pensar efetivamente no trabalho e depois vamos usar a cloud e um hyperscaler para fazer isso, vai-nos sair ainda mais caro. Porque se nós tivermos com confiança que vamos pôr isto agora aqui a correr em 10 máquinas, vai ser mais rápido. E até há momentos onde tens um spike e realmente as 10 máquinas ou as 20 instâncias ou o que for, estão todas a correr, mas depois na realidade aquilo faz um cálculo e depois fica à espera de uma concluir, vais a somar aquilo, faz o integral daquilo tudo e tu desperdiçaste, tinha só uma coisa brutal. E estamos a pagar aquele CPU todo, não interessa. A diferença quando vamos para um hyperscaler e isto é pago ao minuto, de disponibilidade, não é pago ao minuto que é utilizado, porque quando nós alocamos aquele recurso, o recurso é nosso. Ele não está a contabilizar os watts de energia, ele está a contabilizar os minutos daqueles cores todos e daquela RAM toda que está disponível. Exatamente. E se nós não soubermos usar, vamos pagar sem... E isso aí vai ser um desperdício absoluto. Mais valia quase, se calhar aí sim, o exemplo do Zé Tó, não é? Se calhar mais valia pagar o dinheiro do computador do developer ser um bocadinho melhor, que tínhamos poupado dinheiro do que... Dá sempre para ir à casa do vizinho que tem o mining e pedir-lhe emprestado o rig dele para treinar. Exatamente. Pelo menos pagamos em bitcoins. Mas a realidade é que o ponto do wait time é essencial e acho que ainda mais notório. Acho que nós não... Eu de vez em quando tenho estas discussões também fora do mundo do AI, mesmo só com developers, que é mudamos para a nuvem e se calhar temos que repensar como programamos. E é verdade. Nós mudamos para a nuvem, temos que repensar também como é que treinamos os nossos modelos, porque o princípio é o mesmo. E termos ferramentas tipo TensorFlows e coisas como o Vítor estava a dizer, são aceleradores muito bons para nós estarmos mais perto do paralelismo, mas isso não é bulletproof, não é? Se nós formos um bocado ambiciosos na forma como nós estamos a ir e não formos fazer o trabalho de casa à cabeça e se calhar precipitamos-nos um pouco para ir para o paralelismo, vamos pagar. E vamos pagar caro por isso. E depois também temos algumas frameworks que estão a nascer, por acaso não falamos muito nisso, mas eu ia só levantar também o ponto que é o DeepSpeed, Horovod, temos algumas frameworks de otimização que estão a nascer para nos ajudar, quase como prática, a conseguirmos ser mais eficazes e eficientes no uso destes recursos de paralelismo. E acho incrível o espaço que nasceu, que não existia antes. Antes, distribuir, era pegar e é um bocado com uma partilha de Zé Tó que a filha dele vai lá e olha, tens aqui um worker, não é? Que é o teu PC e está disponível para eu trabalhar, então toma lá trabalho. E era assim que nós distribuíamos. Agora, sabes qual é a API dela? Sabes qual é a API dela que ela usa para isto? É o WhatsApp. Ok. Passa-me os parâmetros para o WhatsApp e eu ponho a correr na minha máquina. Portanto, é um sistema altamente distribuído. Pá, muito bom. E tu mandas um package de retorno a dizer, olha, está aqui treinado. Manda o print screen dos resultados e ela diz, para esse que já não vale a pena. É? Ok. Entendi mesmo assim, nem sequer é o package de... Nada. Um Onyx treinado. Olha, toma lá o modelo já treinado. Não, é mesmo só o resultado. Não quero confundir as coisas. Deixa, ela vai lá chegar.
Muito bom, muito bom. Não, mas outro grau que ia introduzir para a discussão era, e que na realidade não vou introduzir, o Zé já o introduziu, que é esta capacidade de nós, a nível de equipas, estarmos a trabalhar também de forma distribuída e paralela em cima de modelos. E o DevOps, o próprio Vitor também estava há bocado a falar de DevOps, a evolução para ML disso, não é? O que agora estamos a chamar MLOps, não é? Tem efetivamente também muito que se lhe diga. Não é fácil estarmos a fazer iterações em paralelo de múltiplos modelos e adorei o exemplo do WhatsApp, Zé Tom. No fundo estás a fazer MLOps em casa também, com o WhatsApp. Eu sou um build agent, eu sou um build agent. A única coisa que eu faço é passar comandos e executar na minha máquina. Mas é isso mesmo, como é que as equipas no futuro e cada vez mais vão precisar de estar distribuídas, e isto é uma realidade que já existe agora e vai continuar a existir, vão precisar de estar distribuídas, vão precisar estar a trabalhar iterações diferentes e no final do dia aquilo tem que culminar num modelo. A não ser que estejam a fazer dois projetos separados. Esse final do dia é interessante. Nós estamos a exigir um ritmo de deployment nos programadores, ou eles estão-nos a exigir a nós, não sei quem é que está, mas a questão é, nós estamos a caminhar para um ritmo de deployment muito, muito mais rápido, não é? Quando nós fazemos deployments 3-4 vezes por dia, nós não estamos a dizer ao programador que ele, que cada vez que quer testar uma coisa qualquer, vai ter que esperar 2 horas que acabem os testes todos. E portanto, para nós conseguirmos fazer isto tem que correr tudo em paralelo. E não é diferente daquilo que está a acontecer com os data scientists, que se calhar estão a trabalhar nas máquinas deles com um subset de informação e estão a treinar e a explorar determinadas aproximações, mas depois, eles vão, à semelhança dos testes do software, eles vão fazer uma espécie de um run com mais dados no servidor, ou no cluster. E essa passagem entre o que é que eu estou a fazer aqui localmente no meu computador e depois o que é que eu meto para ser executado no laboratório. No nosso caso, nós temos o conceito, até fizemos um bot para fazer este tipo de interação. Portanto, é exatamente o bot dá-nos uma forma, uma API human friendly para estar a saber o que é que está a acontecer no cluster, quem é que está lá, quais são as experiências que estão a ocorrer, e se a minha experiência já terminou ou não terminou. E, portanto, este tipo que eu faço na minha máquina é com um subset e o que o servidor faz é com muito mais power, acelera todo este processo e permite-me estar a trabalhar em paralelo. E lá está. Por isso é que eu queria introduzir aqui a questão das pessoas, que é as pessoas estão num determinado ciclo de iterações, não é, ao longo do dia, e lá atrás estão a acontecer outras coisas que podem implicar um deployment para produção ou não. Pode não ter qualidade para isso, pode não justificar, pode não ter sido uma experiência boa, mas se foi, então vamos aproveitar o que está lá e vamos publicar aquele modelo. Exatamente. Portanto, é esse tipo de processo paralelo e estes ciclos de iterações que todo este MLOps, etc., nos começa a abrir o caminho para, e deixamos de ter o data scientist como uma pessoa que está ali isolada e que trabalha no seu mundo, e passa a ser mais uma competência numa equipa pluridisciplinar em que a pessoa que tem experiência de machine learning está a resolver determinado tipo de problemas, mas está a contribuir com assets para um projeto de software, uma solução, etc., onde estão outras pessoas com outras experiências, com outras equipas, e estão a colaborar para os deployments. Vejo muito mais isto assim a acontecer no futuro do que propriamente o PhD que só sabe usar o giz e o quadro, né, de argila para estar a fazer investigação fundamental. Certo, sem dúvida. Força, Vitor, eu ia te perguntar exatamente sobre também introduziste o tema do Ops. Aqui a ideia da investigação fundamental, só para também aqui dar aqui uma outra ideia, um bocadinho diferente de como é que isto pode impactar na ciência. O que nós temos estado aqui a falar, até este momento, é como é que eu consigo, no fundo, tratar mais quantidade de dados que não cabem dentro do meu computador. Portanto, o que eu faço é distribuo estes dados ou estes processos por outros computadores. E isso é uma maneira de ver a coisa. Depois podemos discutir se é mais ou menos paralelizável, se o dataset é mais ou menos, digamos, equilibrado, se eu tiver a partir do dataset em fatias. Isso realmente é uma coisa. Outra coisa interessante é eu olhar para isto de um ponto de vista até da ciência. Vamos imaginar que eu tenho vários investigadores que estão espalhados pelo mundo
a tratar imagens relativas a uma doença, por exemplo, de vinha. Okay. E todos eles têm a sua base de dados de fotografias das videiras e estão a aprender o que é aquela doença. Uhum. E nós podemos pensar nisto como um problema de Distributed Machine Learning. Porque se de alguma forma a aprendizagem destes diferentes sistemas, cada um terá o seu sistema, não é? For agregado, então isto significa que temos uma aceleração em termos de dados e em termos de aprendizagem. Mas aí não seria mais fácil juntar os datasets todos? Bom, aí tínhamos, se tivéssemos a tal super máquina, cá está, voltaríamos à questão centralizada. Certo. O que eu estou aqui a dizer é que até mesmo do ponto de vista de investigação fundamental e de investigação, eu estava a dar o exemplo da vinha, mas podemos falar vamos imaginar do conhecimento da imagem, por exemplo, de uma microcalcificação mamária, do início de um tumor, não é? Certo. Também, em vez de ter, é mais fácil, se calhar, eu ter várias bases de dados espalhadas por todos os países e depois integrá-las do que pensar que vou ter no mundo inteiro um único repositório de monografias. Portanto, este Distributed Machine Learning também pode ser visto desta maneira, como uma hipótese de integração de conhecimento que é adquirido noutros lados. E, portanto, também é muito interessante ou pode ser, ou pelo menos é muito promissor para a parte da ciência. Uhum. Sim, senhor. Bom ponto de vista. Eu só um ponto adicional que também não falamos e que eu gostava de introduzir, que é a parte de inteligência artificial que está a correr no Edge efetivamente distribuída. Isto é, nós temos andado a falar muito sobre o treino e efetivamente já agora a grande parte do problema tem a ver com treinar, porque depois executar o modelo não interessa muito normalmente a computação para executar o modelo. Há modelos complexos o suficiente para já começar a interessar, mas mesmo assim a tendência não é essa. Contudo, se nós quisermos depois que ele seja aware, no fundo, quando está no Edge, do que é que existe à volta dele, então aí já estamos a falar de um tipo ou outro de modelo, e estamos a falar de swarms e estamos a falar de outras coisas que também são distribuídas, mas que cada um deles não trabalha sozinho. Estou a falar, por exemplo, dos atuadores todos que temos, por exemplo, num braço robótico, que não me interessa para eu mudar na fábrica o braço de um sítio para o outro, se eles estivessem a otimizar-se quase em cada articulação, a articulação para fazer o movimento tem que dizer à outra que também tem que rodar, porque senão a mão está virada para baixo ou está virada para cima e eu só consigo andar para a esquerda e para a direita. Eu quero ir buscar a coisa que está ali ao lado, mas a mão também tem que virar ao contrário. Toda esta comunicação, todo esse edge deployment, e o Zé até falou um bocadinho nisso no início, que era no final do ML aquilo tem que ser deployed em algum sítio. Agora, esse sítio pode ser um sítio, pode ser 10 sítios, tem que ser todos atualizados ao mesmo tempo e, se for preciso, eles ainda têm que falar entre eles. Isto é, o modelo em si também tem que ter consciência do que é que está a acontecer à volta dele. No Edge, isto torna a coisa também muito interessante e acho que há uma revolução enorme, na minha opinião, que ainda não está, já está a ser investigada há muito tempo, mas ainda não chegamos àquele sweet spot onde estes Edge devices todos, este hardware que anda no Edge, efetivamente consegue falar uns com os outros. E acho muito, muito giro. Mas o que é que você está a força? Estavas a falar aqui do exemplo do deploy do Edge e eu agora queria partir isso outra vez. Então, deixa-me falar um típico problema de género, detecção de risco de um determinado passageiro que está a passar no aeroporto, ok? Pá, eu sou daqueles passageiros que cada vez que vou aos Estados Unidos fico lá parado muito tempo, ok? Portanto, eu acho que aquele algoritmo está bias, de certeza. Também me acontece. E agora, imagina que todos estes países começam a partilhar aqui uma série de coisas sobre como é que se identifica um passageiro de risco e eles até fazem deployment do mesmo modelo americano para Portugal, pá. E eu a partir desse dia vou ficar chateado porque vou dizer, porra, estes gajos já não bastava nos Estados Unidos, agora também na Europa. também estou a levar com estas inspeções. E, portanto, esse é outro desafio do Federated Learning, em que regiões, em que situações, em que contexto é que estamos a produzir um determinado modelo, quão bias é que ele pode estar a ficar por causa desse tipo de distribuição, não é? Nós estamos a misturar os dados. E depois como é que isso deve ser agregado? E lá está, a identificação de um passageiro de risco, se calhar tem que ser mesmo diferente quando está a correr naquele contexto. Lá o bias não é bias, no fundo, não é? Pois, o estrangeiro deles, o imigrante deles, do México, que também se chama José Silva e que já não sei quantos com o mesmo nome foram condenados ou são procurados, acaba por criar ali uma situação que naquela região aquilo é um sinal de risco, enquanto que noutra região, na China, na Europa, etc.,
é diferente, os estrangeiros já são outros, os padrões são diferentes e eles acabam por ter que ser, têm que funcionar de uma forma local em cada um desses ambientes. Há um cenário também muito interessante que ajuda na aprendizagem distribuída, mais nestes workflows de construção de exemplos, que é a questão de recolher dados em diferentes sítios. Fala-se que a Tesla, quando precisa de imagens de determinadas coisas do resto do mundo, usa os próprios carros para recolher esses clipes, não é? Portanto, distribui um modelo que identifica, sei lá, semáforos. E agora precisamos de semáforos como eles, que são ligeiramente diferentes num país qualquer da Europa de Leste, e então precisamos de samples daqueles para meter nas baterias de treino. E, portanto, há um modelo que é distribuído só para identificar esses clipes e depois a partir daí esses clipes são recolhidos e são enviados para cima. Portanto, isso também é um modelo interessante de como uma base instalada pode funcionar nos dois sentidos, não é? Pode funcionar para receber modelos atuais, mas também pode funcionar para detectar novas situações que até agora não eram conhecidas, são os tais outliers, por exemplo, e querem mandá-los para trás para eles serem usados nas equipas que estão a fazer anotações, etc., para poderem usar aquilo para classificar corretamente e poderem retreinar os modelos para novas situações. Isso é um excelente ponto que está muito ligado à questão do MLOps, que é o monitoring destes modelos do futuro e no presente, na minha opinião, é distribuído já. E se não for, pronto, há modelos que só estão deployed num único sítio, mas a maior parte do AI que hoje em dia estamos a ver está a monitorizar no Edge, e está a monitorizar no Edge já é distribuído e precisa de monitoring distribuído. É um excelente ponto. E tu, no teu ponto anterior, até me fizeste lembrar há uns tempos atrás estava a ler, já não sei quem é que me estava a brincar com o tema, que é se algum dia nós estivéssemos a explorar o universo e fôssemos num planeta alienígena e precisássemos de um médico, para irmos procurar um veterinário, porque o médico é altamente especializado na espécie daquele mundo, não é? O veterinário é o único que é all around, e os modelos de vez em quando são assim. Nós vamos ter modelos muito específicos que são cirurgiões, médicos ultra especializados para detectar no caso deste exemplo, potenciais pessoas a que deviam ser inspecionadas porque são riscos para a entrada num país, mas depois devíamos começar a pensar no nosso desenho de arquitetura, ter também outros modelos mais generalistas para começar a criar dados. Porque se calhar os outliers não vão ser suficientes, eu se calhar preciso de gerar dados do meu problema que eu ainda não sei. E essa distribuição aqui já não é tanto a distribuição do modelo, mas a distribuição de tarefas do próprio problema também é muito interessante. E acho que são arquiteturas que se começam a ver mais agora, até porque se calhar a computação também é mais fácil de pôr isto no Edge, e o MLOps também ajuda a fazer deploy de 3 modelos para ali, em vez de só ter que ter uma aplicação completa que compõe aquilo tudo. Na realidade posso pôr aquilo tudo a correr ao lado em containers separados dentro da mesma infraestrutura, meto lá aquilo no Edge e funciona, mas antigamente se calhar não era tão fácil. E há esta distribuição também de responsabilidades, vamos dizer assim, da minha arquitetura, do meu modelo, que também é muito, muito interessante. Vítor, também agora, mais assim, quase a título de conclusão, como é que tu vês também esta questão, principalmente se calhar, de vantagens, se calhar fazemos aqui uma rondazinha de algumas vantagens e desvantagens deste tipo de abordagem distribuída, vamos dizer assim. Então, talvez aqui para terminar, talvez terminar de forma redonda, portanto, voltando ao princípio, eu acho que isto não é a solução para todos os males, também se calhar não é expectável. Pode ser muito interessante se eu não tiver a hipótese de investir numa máquina mais poderosa para processar todos os meus dados. Então isto pode ser realmente uma boa ideia, portanto, optar por utilizar distributo de machine learning. Bom, mas aqui faz alguma diferença, pode ser uma boa ideia se for possível. E o que é ser possível? Se nos dois modelos que existem, o modelo, digamos, de paralisação dos dados e de paralisação dos próprios processos, se nestes modelos, se for possível realmente paralisar ou os dados ou os próprios modelos. Se isso for possível, então esta poderá ser uma boa opção. Se não for possível, então o Distributed Machine Learning fica enfim, apenas como era tão bom, mas depois não deu. Por outro lado,
há algumas circunstâncias que não estão exatamente a ver, que não têm exatamente a ver com isto, com a procura de maior ganho, maior poder, ganho de poder computacional, que é o caso dos ensembles. E há inclusive algum algoritmo em que eu posso ter vantagem em ter o ganho de corrê-los em simultâneo com diferentes parâmetros. E, portanto, eu acho que tenho a certeza que este é um assunto que vai ter grandes desenvolvimentos nos próximos tempos. Também acho que sim. Zé Tó, closing thoughts também do teu lado, antes de fecharmos. É só relembrar que isto não são decisões que são baseadas em sei lá, o que é que está na moda, o que é que se lê, etc. E que as pessoas devem testar, validar o que é que faz sentido para o use case que estão a tentar resolver e em função disso tomar a melhor opção, mas não entrar com ideias pré-concebidas que vai ser mais rápido um cluster, etc. Porque não é. A maior parte das vezes não é mesmo. Provavelmente é mais barato, a tal brincadeira de ter uma máquina melhor. Provavelmente é mais barato. Mas é preciso entender o contexto todo do nosso processo de desenvolvimento. Hoje fala-se muito sobre papers with code e artigos científicos que são validáveis por código, etc. Nós estamos a caminhar de produzir papers em LaTeX e começar a produzir notebooks que são executáveis pelo resto do mundo. E, portanto, há uma preocupação muito grande na portabilidade das provas, da portabilidade da execução. E quem está numa empresa também tem a mesma preocupação, que é o que está a ser desenvolvido, os modelos que estão a ser criados, têm que ser reproduzíveis. É possível retreiná-los, é possível melhorá-los, porque o source, não é, que é usado para construir aquilo e os dados que são usados para construir aquilo estão a ser devidamente versionados e estão a ser devidamente documentados para esses processos. E, portanto, é muito mais importante neste momento esta questão de poder pegar no trabalho de outra pessoa e continuar e poder fazer trabalho sobre isso, do que propriamente fazer ali uma caixa mágica que depois é muito difícil de fazer qualquer tipo de melhoria ou correção ou explicar porque é que aquilo funcionou daquela maneira. Sem dúvida. E até eu só acrescentava que eu acho que há um potencial imenso, eu concordo com tudo que vocês disseram, só vou acrescentar, potencial imenso em fazer isto nativamente distribuído na sua execução. Eu acho que o Edge veio desbloquear aqui um montão de coisas, a capacidade de distribuição e comunicação veio desbloquear outras coisas, torna isto tudo muito mais fácil. Antigamente, se calhar os clusters distribuídos que nós tínhamos estavam nas universidades e estavam dentro de uma sala, então eles distribuíam, mas era ali para o lado, não estávamos a falar em global, e adorei a nossa conversa exatamente por causa disso. Nós falamos sobre equipas, falamos de outros layers de distribuição que nós não estávamos, se calhar, no início tão preocupados, se calhar nem sequer era um tema, mas agora eu acho que swarms, até mesmo robozinhos e agentes distribuídos em múltiplas layers do problema, a resolver cada um a sua parte de especialidade, mas o algoritmo em si é na realidade a junção deles todos, ou melhor, a funcionalidade só aparece quando todos os diferentes modelos estão a trabalhar, também vai ser uma coisa que vem muito ser desbloqueada por causa destas questões todas micro que tivemos aqui a falar, que foram sendo resolvidas com frameworks, com abordagens, com research e com tudo que hoje em dia já está à nossa disponibilidade para trabalhar. Acho que é muito, muito interessante. Por isso, e com isto, se calhar vamos avançar para a nossa rubrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde nós trazemos 3 notícias e que nos achamos que foi relevante recentemente e deixamos os nossos comentários. Se por acaso quiserem ler as notícias na íntegra, estão na descrição aqui do podcast o link para cada uma destas notícias, para vocês poderem então aprofundar mais. Zé Tó, dou-te a palavra, favoriza então a nossa rubrica 2. Que notícia traz tu para nós hoje? E na sequência daquilo que temos estado aqui a falar, não é, do processamento distribuído, uma das formas de lá chegar mais rápido, e para quem tem estado a trabalhar com estas livrarias de Python mais conhecidas, com os Pandas, com os Scikit-learns, os NumPys, etc., existe um projeto muito giro chamado Dask e que permite, com pequenas alterações no código, começar a paralelizar
partes destes processos. E isto nasceu no início, naquela tentativa de começar a usar os outros cores da máquina. Hoje em dia isto corre distribuído com clusters, etc. E, portanto, é uma boa forma de tirar partido do hardware distribuído e começar a transformar alguns destes algoritmos ou destes pipelines para poderem tirar partido do hardware distribuído. Portanto, é uma coisa simples, mas é um bom ponto de começo para quem quiser começar a saltar fora da máquina. Muito boa partilha, completamente alinhada com o nosso tópico de hoje. Obrigado, Zé Tó. Vítor, passando a palavra para ti, que notícia trazes para nós hoje? Não é exatamente uma notícia assim muito espantosa, não é assim um tchan, mas é um artigo da IEEE Spectrum que eu acho que é muito interessante. É um artigo bastante recente, portanto, que é do Michael Jordan. O Michael Jordan, não o basquetebolista, não é? Portanto, este não tem nada a ver com o famoso jogador de basquete, mas é uma das pessoas mais importantes na área de inteligência artificial de Berkeley, da Universidade de Berkeley. E o que é interessante é que o Michael Jordan diz: "Stop calling everything AI." E o que é que ele diz isto a propósito de quê? Ele diz: parem de chamar a tudo de inteligência artificial. Porque, sobretudo, ele refere-se aqui neste artigo, ele diz que há coisas que são machine learning, como por exemplo, e que neste momento são encaradas como sendo parte do machine learning, como por exemplo alguns algoritmos da estatística. Bom, e que isto não é exatamente algo que seja inteligência artificial tout court. E depois, o que ele também refere, e isso é interessante, porque, a meu ver, isto também é uma opinião que vale a pena ter em conta, é que há uma grande ideia de que esta ideia que é quase uma repetição do que vem do final do século passado. Que a inteligência artificial, que isto está tudo ganho, que isto já tudo é inteligente, tudo é inteligência artificial. E não é. Portanto, nós ainda estamos muito longe de ter a inteligência, a verdadeira inteligência no computador e, portanto, se há um computador que executa um processo, digamos, tedioso, porque alguém o programou para fazer isso, bom, nós, se calhar, podemos ficar muito satisfeitos com isso, mas daí até esse procedimento, esse programa ser de inteligência artificial é bastante diferente. Portanto, nem tudo é inteligência artificial. E eu acho que este é um artigo que vale a pena ler. Sem dúvida. Apesar, deixem-me já agora só dizer mais uma coisa, apesar de nós gostamos do que é inteligência artificial, porque nós, aliás, comprova o facto que estamos aqui a discutir, não é? Sim, mas acho que de vez em quando o termo, não é? Quer dizer, é sexy, então aparece em todo lado e acho que a volta tem de vez em quando que pensar bem o que é realmente inteligência e o que é que não é. E já agora, Marco, só para acrescentar, não quero estar aqui ao tema, só para dizer, esta discussão também nós já aqui tivemos. Verdade. Quando andávamos a discutir o que é que era a verdadeira inteligência, o que é que era a inteligência falsa. Exatamente. Mas isso sim, o termo é de 1950, portanto vocês não podem estar à espera que... 1956. Conferência de John McCarthy, não é? Exatamente. Quem tem curtido bastante isto é Hollywood. Hollywood é que usa isto bem. Nós não temos esses computadores ainda. Já há muitos anos que usam este termo e não só, não é? Há muita ficção criada à volta da inteligência artificial que depois de vez em quando alimenta se calhar outras noções de inteligência artificial no público em geral, não é? Que depois nós temos muita dificuldade se calhar em combater. E toda a gente agora vai atrás disto. Isto vende, isto é cool, é interessante, é uma carreira e tal. E nós até fazemos podcast, imagina. Completamente. Aproveitadores, pá. Completamente. Ora, eu trago-vos um artigo que estive a ler que eu gostei bastante. É uma entrevista do Brad Smith, o presidente da Microsoft. O título é uma entrevista para a BBC e o título é bastante interessante, que é um bocado chamativo, mas pronto. Que é Orwell's 1984 Could Happen in 2024. No fundo, é uma menção ao George Orwell, ao livro de 1984, aquela alternativa, no fundo, sociedade distopiana um bocadinho diferente do que poderia ter acontecido na eventualidade de nós não ganharmos a guerra
da forma como ganhamos, no fundo, não é? E a Segunda Guerra Mundial e o que é que seria daí para a frente. Curiosamente, esta entrevista fala do estado da inteligência artificial e as ameaças que existem. Já houve aqui vários até documentários sobre as ameaças à democracia. Até um dos aqui o Vítor costuma ser até costuma sublinhar bastante bem as ameaças que a inteligência artificial tem feito ultimamente à democracia. Mas esta entrevista também fala muito sobre a necessidade de alguma regulamentação e de começarmos a olhar para isto com olhos de... Porque o próprio Brad Smith, e eu tendo a concordar, e a entrevista é muito boa nesse aspecto, o que diz é que nós estamos a evoluir demasiado rápido para, se nós depois quisermos apanhar isto mais à frente, isto já vai perder um bocado o controle. Isso, nós estamos num momento onde, de alguma forma, devíamos estar a proteger-nos, pelo menos, no uso globalizado de inteligência artificial, sem grande dor nem pudor, no fundo, não é? E depois está a falar, e efetivamente é uma coisa que eu não fazia ideia, que a China já está a liderar o mundo inteiro em número de patentes registadas e sobre inteligência artificial e tem este objetivo de ser o líder mundial em 2030 em inteligência artificial. E eu vivi em Londres durante algum tempo e lembro-me de achar, pronto, o número de câmaras e vigilância que existia no país, e nomeadamente na cidade, já assim um bocado assustador. E vi o impacto que isso tem na segurança das pessoas e percebi isso. Nós estávamos constantemente a ser filmados, mas também vi a polícia a atuar sobre isso também de uma maneira interessante. Agora, aparentemente na China, 54% dos sistemas de CCTV, de Closed Circuit TV, de câmaras estão na China. 54% é assim uma coisa assustadora. Do mundo inteiro. Eu não fazia ideia. E eles estão a usar isto com inteligência artificial assim também, sem grande restrição, no fundo. Por isso é uma entrevista muito interessante, coloca as coisas em perspectiva, principalmente dos problemas de aplicação militar e massificada sobre a população de inteligência artificial. Até também falam do caso Maven, não é? Que foi muito mediático por causa de alguns developers que tomaram consciência do uso ou da aplicabilidade militar dos algoritmos que estavam a treinar e saíram da empresa e foram muito vocais sobre sentirem até que tinham sangue nas mãos, no fundo. Isto foi um tema que eu tenho até acompanhei um bocadinho no Twitter e achei interessante estarmos a ter essas discussões. As pessoas, os próprios developers neste momento têm demasiado poder e estão a tomar consciência do poder que têm e do impacto que têm as ações que tomam. Por isso, é um artigo muito interessante. Coloca as coisas em perspectiva que eu tinha aqui para partilhar convosco. Eu não posso deixar... Para futuros podcasts. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não posso deixar de dizer qualquer coisa, não é? Portanto, até porque... sobre isto, até porque, como acho que vocês sabem, temos um grupo que está a crescer imenso aqui em Portugal, um grupo de investigação sobre inteligência artificial e democracia. Sim. AI in Democracy. Aliás, acho que até já os passei. Deixa-me fazer aqui uma coisa, uma questão de... As pessoas não estão a ver, mas tu estás alegre aos saltos, todo sorridente. Okay? Isto não se vê no podcast, mas é importante não dizer. Se vê, mas pronto, mas muito bem, mas claro. E qual é o objetivo? De facto, este livro do George Orwell, de 1949, não é? Portanto, 1984, de 1949, penso que é assim, não é? De facto, já aqui é um livro político, já havia um Estado que vigiava o tal Big Brother, não é? O Estado tinha o Big Brother que vigiava, usando a tecnologia, vigiava a vida dos cidadãos até nas suas partes mais íntimas, não é? Portanto, e nós, este foi um livro premonitório, ele dizia que isto ia acontecer em 84, portanto também não se enganou por muito, estamos enfim, nem sequer passaram 40 anos, e de facto a inteligência artificial pode ser uma ameaça para as democracias. Eu acho esse artigo muito interessante. Mas também eu queria só dizer aqui uma coisa, e vamos já me calar, e parar com os pulos, que é o seguinte, é que também pode ser uma ameaça, mas também pode ser uma coisa boa. Sim, claro. Também pode ser uma coisa boa, porque pode ajudar a facilitar a comunicação com os cidadãos, pode ajudar a detectar corrupção, pode ajudar a detectar fraude, pode ajudar a detectar os bias nas decisões.
pode ajudar à transparência, se estivermos a falar, não todo o tipo de inteligência artificial, mas a Explainable AI pode ajudar a tornar os processos transparentes. Aplicações de inteligência artificial em process mining podem também ajudar a explicar melhor ao cidadão o processo de tomada de decisão e por aí fora. Portanto, a IA... Já estamos a gravar um novo episódio, já? Temos que fazer um destes dias, um só dedicado à democracia, não é? Temos que pegar nisso, sem dúvida. Por favor, vamos lá, vamos a isso. Pronto, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast que vos traz tudo sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme, claro, mais uma vez a uma conversa muito interessante aos meus parceiros de sofá virtual, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado, foi mais uma vez um prazer. e muito obrigado ao Zé Tó. Muito obrigado. Adorei. Até já. Exatamente, até já. Não se esqueçam então de subscrever o podcast. E se quiserem nos deixar algum feedback, podem nos mandar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Muito obrigado a vocês que estão desse lado, é mesmo para vocês que nós construímos este conteúdo. Fiquem atentos então para o próximo episódio dentro das habituais 2 semanas e até lá. Muito obrigado por estarem desse lado. Vamos continuar juntos então a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.